Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Continuando nossa conversa sobre direito civil, chegou a vez de a gente falar dos elementos acidentais do negócio jurídico. Nós vamos falar da condição, do termo e do encargo, que é o assunto de agora. Em primeiro lugar, elementos acidentais é a mesma coisa que modalidades. Seja na sua prova, na leitura de um livro, quando ele falar em modalidades, são os elementos acidentais. A expressão de elementos acidentais é mais utilizada. O que vem a ser esses elementos acidentais ou essas modalidades? São cláusulas. Portanto, quando a gente fala que são cláusulas, elas derivam do acordo entre as partes. O que significa dizer que, naturalmente, ela não se encontra no contrato. Naturalmente, ela não está no contrato. Ela está no contrato vindo de um acordo. Então, tenha isso em mente. A natureza dela é não fazer parte do contrato. Naturalmente, ela não está no contrato. Tá joia? Mas, pelo acordo, ela pode prever. Então, é um acordo que tem o objetivo de quê? De acrescentar com o objetivo de modificar uma de suas consequências naturais. Relacionada sempre a quê? A eficácia. Então, os elementos acidentais não estão ligados à validade do negócio. Através deles, o negócio não é nem válido nem inválido. Através deles, o negócio é eficaz ou ineficaz. Eles dizem respeito à eficácia do negócio jurídico. Eles vão dizer respeito à produção dos efeitos do negócio jurídico. Beleza? Quais são os elementos acidentais do negócio jurídico? Quando eu penso nos elementos acidentais, eu tenho em mente quais? 3 deles. Condição, termo e encargo. Beleza? A gente vai estudar cada um deles, tá bom? Condição a gente vai ver que é um evento futuro incerto, termo é um evento futuro certo, mas não se preocupa com eles agora. O que você tem que olhar para os 3 ter em mente? Primeira coisa, para que eles existam, há um acordo entre as partes. Eles não derivam da lei, eles nascem do acordo entre as partes. Segunda questão, eles que derivam do acordo entre as partes dizem respeito a quê? A eficácia do negócio. Eles vão dizer respeito à eficácia do negócio. Através deles o negócio ou produz efeito ou não. Então está ligado à produção dos efeitos. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela condição. Primeiro passo. Condição é uma cláusula, sempre lembrando, que está ligado ao evento futuro e incerto. Então, a condição é sempre um evento futuro e incerto, ou seja, eu não tenho certeza de que aquele evento irá ocorrer. Quando eu penso na condição, eu tenho que pensar nisso, num evento futuro e incerto. Eu não terei certeza de que aquele evento irá ocorrer. Essa é a marca da condição. É quando eu não tenho certeza de que aquele evento existirá. Beleza? Vamos lá comigo aqui. O artigo 121 reproduz para a gente essa ideia. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, mais uma vez, sendo absolutamente repetitivo, se é uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade das partes, significa dizer o quê? Que ela não se presume a condição. Ela não deriva da lei, ela deriva do acordo entre as partes. E essa cláusula que deriva da eficácia da vontade das partes diz respeito ao quê? Subordina o efeito, sempre lembrando que quando o artigo fala subordina o efeito, é aquilo que a gente está falando desde o início. Está ligado à eficácia. A um evento o quê? Futuro e incerto. Então, está ligado ao evento futuro e incerto. Então, a eficácia está ligada ao evento futuro e incerto. Beleza até aqui? Vamos seguir? Continuando agora. Vem comigo aqui. Vamos agora tratar dos efeitos, né, das classificações da condição, como é que ela se opera. Mas antes, eu acho que você sempre tem um exemplo. Fala assim, poxa, Guerra, tá bom. Dá para dar um exemplo? Dá, ué. Exemplo. Um atleta vai ganhar um prêmio se ganhar o campeonato. Ganhar o campeonato é um evento futuro e incerto. Uma condição.
Doarei uma casa para você se você casar com fulano ou com fulano. Ora, evento futuro, casamento não foi feito ainda, vai ser feito incerto, eu não posso ter certeza que você vai casar. Então, isso que é a condição. É sempre atrelando o ato a um evento futuro e incerto. Beleza? A condição pode ser de 3 tipos. Casual, muito cuidado numa prova que não é causal não vem de causa, vem de acaso. Ela é casual, ela é potestativa ou mista. Então, eu tenho a condição casual, condição potestativa e condição mista. Vamos para cada uma delas? Condição casual, como o nome já está dizendo, aquela que depende do acaso. Então, ela depende de quê? De um caso fortuito. De um caso alheio à vontade das partes. Ou seja, eu darei um prêmio a você se o Brasil for campeão mundial de futebol. Ser campeão mundial de futebol é um acaso. Então, nesse caso, você vai ganhar um prêmio se tal fato ocorrer. Não depende da sua vontade. Ah, não, mas eu vou torcer a minha... Não, tudo bem. Em tese, a sua torcida pode até ajudar. Mas não é o fator que vai fazer com que o time seja campeão ou não. Portanto, isso é um acaso. Daí, condição casual. Preste atenção agora no segundo exemplo. Condição potestativa. Aí, enquanto que a condição casual depende do acaso, de um mero acaso, você trabalha no campo do acaso, a condição potestativa não. A condição potestativa é aquela que nasce de quê? É aquela que nasce da vontade de uma das partes. Então, existe a participação da pessoa. O potestativo vem da ideia de que há a participação da pessoa. Então, vem aqui. Ocorre-se decorrer da vontade, participação de uma das partes. Repara só. Prometo comprar a sua casa, caso eu consiga vender a minha pelo preço de X reais em 60 dias. Então, eu faço o seguinte negócio. Olha, se eu conseguir vender minha casa, por X reais eu compro a sua. Claro que depende da minha vontade. Poxa, Guerra, mas não dá para garantir que você vai vender. Não, beleza. Não dá para garantir que eu vai vender é a condição. A condição ela é incerta. Porque se a gente tiver certeza de que aquilo vai ocorrer, não é a condição. A condição ela nasce de uma incerteza, não esqueça disso. A condição surge de uma incerteza. Entretanto, é uma condição potestativa. Essa incerteza tem a presença da pessoa. Eu prometo comprar a sua casa, caso eu consiga vender a minha por X reais. Preciso que eu queira vender, que eu anuncie, que eu corra atrás. Então, a minha vontade ali. Daí essa condição ser potestativa. Beleza? Repara só o seguinte, para a gente poder entender o próximo slide. Até aqui a gente mata a maioria das questões. Sério, sem brincadeira, até aqui a gente mata a maioria das questões. Ocorre que, agora, a gente passa a uma questão mais difícil. E aí você vai avaliar se você fala assim, poxa, Guerra, direito civil, eu não quero aprofundar muito. Então, para no slide anterior. Não, direito civil eu quero, estou cercando tudo, não quero correr risco nenhum. Vem para cá. A condição ela pode ser o quê? A condição potestativa, ela pode ser puramente potestativa ou simplesmente potestativa. Então, quando a gente pensa em condição potestativa, ela pode ser puramente ou simplesmente. A condição puramente potestativa é aquela que depende do mero capricho da pessoa. Darei um prêmio amanhã se você vier vestido de branco, ou vestido de marrom, ou vestido de cinza, ou vestido de amarelo. É o que depende do seu mero capricho. Como condição, isso é ilícito. Como condição, isso não tem valor. Por que não tem valor como condição? Porque condição é um evento futuro incerto. Condição está ligada a uma incerteza. A condição está ligada a uma incerteza. E aqui não há nenhuma incerteza nisso. É algo que vem do seu mero capricho. Eu não tenho nenhuma incerteza nisso. Por isso, essa condição ilícita. Beleza? Temos a condição simplesmente potestativa, que é aquela que depende da pessoa, sem ser o mero capricho. Essa condição é válida, ela é lícita. Repara aqui. Prometo comprar a sua casa caso eu consiga vender a minha pelo preço de X reais. Vender a minha por X reais não é mero capricho meu.
Não é mero capricho. Depende do mercado, depende do momento do país, se aparecer comprador. Você não pode achar isso de mero capricho. Portanto, isso é lícito. Isso é válido. Beleza? Joia até aqui? E vamos para o terceiro tipo. Lembra que no esqueminha era a condição potestativa, né? Condição na ordem, né? Casual, potestativa e o que? E mista. Vamos agora para a mista. O que é condição mista? Deixa eu só apagar aqui. A condição mista, ela vai misturar, né? Mista vem de mistura mesmo. Parte depende da vontade. E uma outra parte depende do acaso. Então, você vai misturar a vontade, a parte potestativa, com o quê? Com o acaso. Então, na verdade, é potestativa mais o quê? Mais casual. Então, você mistura a potestativa com a casual. Então, é o seguinte, darei esse apartamento a você se você casar com fulano ou com fulano antes de sua formatura. Imagine esse exemplo. Que eu vou dar esse apartamento a você se você casar com fulano ou fulano antes da sua formatura. Então, repara, existe a vontade, que é o elemento potestativo, mas existe o quê? O acaso. Então, você tem a vontade mais o acaso. Daí essa condição se chamada de quê? Se chamada de mista. Beleza? Joia aqui, um pouquinho de cuidado com isso em prova. Tá joia? Vamos seguir? Tá? E uma coisa muito importante, a vontade da outra pessoa, a vontade de uma parte que não faz parte da relação, é a relação entre mim e você. Essa outra pessoa com quem você vai casar é considerado acaso. A partir do momento que não é a sua vontade, entra no elemento acaso. Tá joia? Vamos lá. Só apagar, mais de novo, um quadro, um slide que só interessa se a prova estiver mais difícil. Então, você já sabe que em termos de estudo, você vai mensurar um pouquinho até onde você precisa dessa condição promíscua. O que é condição promíscua? Condição promíscua é o seguinte, é que se caracteriza que no momento inicial como potestativa. Ela nasce potestativa, mas ela vem a perder tal característica por um fato superveniente alheio à vontade do agente. Então, ela nasce potestativa e ela vem a perder isso por um fato superveniente alheio à vontade do agente. Exemplo, narrado pela Maria Helena Diniz. Um atleta terá direito a um prêmio se for campeão. Porém, se sofrer um acidente que o impeça, mas ele sofre um acidente que impede de prosseguir na competição. Então, imagina o seguinte, o atleta tem direito a um prêmio se ganhar. Mas no meio do caminho, ele sofre um acidente. O que esse acidente faz com que ele não possa mais seguir na competição. Então, aquele acidente faz com que seja impossível aquela condição de se realizar. Aí a doutrina, Maria Helena, chama isso de condição promíscua. E esse exemplo é narrado. Então, um pouquinho de cuidado em prova. Vamos seguir? A condição pode ser ainda suspensiva ou resolutiva. Essa classificação é mais importante que a anterior, tá? Aqui a ideia é tentar cercar tudo, mas essa suspensiva e resolutiva que é mais importante em prova, tá bom? Então vamos lá. O que é condição suspensiva? O que é condição resolutiva? Condição suspensiva quer dizer o seguinte, que aquele evento suspende a produção, aquele evento futuro incerto, ele faz suspender a eficácia do negócio. Ou seja, a eficácia do negócio fica suspensa à espera de quê? Do evento. Então, olha para cá. Diz a doutrina, é aquele que as partes protelam temporariamente a eficácia do negócio. Então, aquele negócio não vai produzir efeito, fica protelado temporariamente a eficácia do negócio. O que significa estar protelado temporariamente a eficácia do negócio? Significa dizer que enquanto o evento não ocorrer, enquanto o evento futuro incerto não ocorrer, aquele negócio fica suspenso. Ganhará um prêmio se passar no concurso.
Repara que eu celebro um negócio com você hoje. Mas esse ganhar o prêmio fica suspenso, aguardando o quê? Você passar no concurso. Então, aquilo ficará suspenso, aguardando você passar no concurso. Se você passar, o negócio vai produzir os seus efeitos naturalmente. Se você não passar, o negócio vem e perde, não vai ter eficácia, aquilo simplesmente não vai produzir efeito. Joia? Então, vamos analisar o artigo aqui, 125. Preste atenção. Tenha em mente o exemplo, tá? Ou seja, você ganhar um prêmio se passar no concurso. Subordinando a eficácia do negócio à condição suspensiva, exemplo, ganhará um prêmio se passar no concurso, enquanto essa não se verificar, ou seja, enquanto você não passar no concurso, não terá adquirido direito a que ela avisa. Em outras palavras, com a condição suspensiva, existirá a suspensão da aquisição do direito e, consequentemente, do exercício do direito. Então, haverá uma suspensão da aquisição do direito e, consequentemente, da suspensão do exercício do direito. Tanto a aquisição quanto o exercício ficarão suspensos. Muito importante em prova que não é só a aquisição que ficará suspensa, ou só o exercício, ambos ficarão. Tanto a aquisição quanto o exercício ficarão suspensos, enquanto aquela condição não se realizar. Beleza? Ou seja, você não terá direito ao prêmio e, portanto, não vai poder exercer enquanto não passar no concurso. Joia até aqui? 126. Se alguém dispuser de uma condição sob condição suspensiva, pendente essa, fixar aquelas novas disposições, essa não terá valor realizada a condição se com ela for incompatível. Então, devagarzinho aqui, que o texto é difícil, mas não é difícil. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, pendente essa, fizer quanto àquelas novas disposições, essa não terá valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. O que é isso? Doarei minha casa a você se você passar no concurso. Concurso alfa. Aí o que eu faço? Aí o que você faz? Você já aliena essa casa. Você já vai dispor dessa casa que está sujeita à condição suspensiva. É claro que quando você for dispor, quem está adquirindo sabe que está adquirindo uma coisa sujeita à condição. Quando você for dispor, quem estiver adquirindo sabe que está adquirindo uma coisa sujeita à condição. Beleza? Então, o que acontece? Você não passou ainda no concurso. Eu venho e altero essa condição. Vai dizer assim, olha, doarei minha casa a você se você passar no concurso alfa. Não é mais o concurso alfa. Agora, se você passar no concurso beta. De tal maneira que uma é contraditório à outra. Então, nesse caso, como eu alienei o bem baseado nisso aqui, e quem adquiriu não tem ciência dessa mudança, significa dizer que se você passar no concurso alfa, a condição se realizou. Na eventualidade de você passar no concurso alfa, a condição realmente se realizou. Por quê? Que é o que diz o artigo, deixa eu apagar. Se alguém dispuser de uma coisa sujeita à condição, então eu virei para você e disse, doarei minha casa a você se você passar no concurso alfa. Aí você foi lá e alienou. Quem adquiriu sabe o que está fazendo. Pendente essa, fizer quanto àquela nova disposições, se alterar as disposições novas surgirem, essa não tem valor. Beleza? Por quê? Porque a pessoa que adquiriu não tem ciência do fato. É preciso que a gente proteja aquele terceiro de boa-fé. Vamos seguir? Próximo agora. Condição resolutiva. É o contrário da suspensiva. Em que sentido? É aquela que o evento depende da cessação de eficácia. Ou seja, enquanto que na suspensiva
enquanto o evento não ocorrer, o negócio não produz efeito, aqui é o contrário. Aqui o negócio já está produzindo efeito. Aqui o negócio já vai estar produzindo efeito. No momento que a condição se realizar, ele cessa a produção dos efeitos. No momento que a condição se realizar, vem e cessa a produção dos efeitos. Beleza? É o caso de que você vai utilizar a minha casa enquanto não passar no concurso. Quando a gente fala que você vai utilizar a minha casa enquanto não passar no concurso, repara, o negócio está produzindo efeito. Você está utilizando a casa, está morando. Quando você passar no concurso, aquilo se resolve, aquilo acaba. Então, essa resolução vai depender da aprovação no concurso. Você repara que no primeiro momento o negócio produz efeito naturalmente. Havendo a aprovação no concurso, aquilo cessa a eficácia. Beleza? É um pouquinho diferente da condição suspensiva. Ou, na minha opinião, muito diferente. Esse pouquinho aqui só para relaxar. Vamos para o artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto essa não realizar, vigorará o negócio, podendo exercer-se desde a conclusão dos direitos por ele estabelecidos. O que é isso? Você vai utilizar a minha casa enquanto não passar no concurso. Então, olha só. Você está utilizando a minha casa. Enquanto a condição não se realizar, aquele negócio está o quê? Produzindo os seus efeitos. Beleza? Continuando agora. 126. Sobrevida a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos direito naquela que se opõe. Devagarzinho aqui. Emprestarei minha casa a você enquanto você não passar no concurso. Aí você passou. Aquilo ali perde a eficácia. Aquilo ali vai parar de produzir seus efeitos. Beleza? Por isso o nome resolutivo, a gente resolve a obrigação. Agora vamos lá. Mas se oposto a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, descompatível com a natureza e a condição pendente, conforme os ditames de boa-fé. Em outras palavras, você está utilizando a minha casa enquanto não passar no concurso. Aí você passou. E eu disse que você estaria usando a minha casa gratuitamente. Aí você passou. Agora eu quero cobrar o aluguel para trás. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque não tem eficácia quanto aos atos o quê? Já praticados. Tá joia? Apesar da ideia da lei que extingue-se todos os efeitos, mas de alguma maneira é daqui para frente. Você não pode voltar no tempo para pagar os efeitos já produzidos. Combinado? Até porque isso geraria uma insegurança muito grande em relação a isso. Então, você não pode fazer isso devido a essa insegurança, que realmente seria muito grande. Vamos seguir? Artigo 129. Reputa-se verificada a condição quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente opostado pela parte a quem desaproveitar. Considerando-se o contrário, não verificada a condição, levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, vamos devagarzinho. Banca gosta disso, né? Banca adora isso. E são duas situações distintas. Então, vamos lá. Reputa-se verificada contra os efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Então, primeira coisa está aqui. Então, imagina o seguinte. Eu venho e digo assim. Darei um prêmio a você se você passar no concurso. Joia? Darei um prêmio a você se você passar no concurso. O que eu faço? Sabendo que você vai passar no concurso, vendo que você vai passar, vou ter que te pagar o prêmio. Eu maliciosamente impeço isso. Como assim? Eu vou lá e troco o seu cartão resposta, de tal maneira que você é reprovado. Então, eu maliciosamente faço com que a condição não se realize. Nesse caso, surge a presunção de ocorrência da condição. Então, nesse caso, presume-se que a condição ocorreu. Nesse caso, presume-se que a condição ocorreu. Joia?
essa presunção de ocorrência. Legal? Vamos seguir agora. Agora preste atenção na segunda parte. Considerando-se ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Agora é o contrário, agora é você que está errado. Darei um prêmio a você se você passar no concurso. O que você faz? Você compra um gabarito. E aí, maliciosamente, você leva a efeito a condição. Maliciosamente, você vem a passar no concurso. Então, nesse caso, eu não lhe devo o prêmio. Nesse caso, eu não terei que entregar o prêmio a você. Beleza? Joia o artigo 129? Beleza. Vamos para o 130 agora. Artigo que banca adora. Não importa a banca adora o 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservar. Mesmo na condição suspensiva, onde você não tem aquisição do direito, né? Porque a condição suspensiva não tem nem aquisição nem exercício do direito. Mesmo na condição suspensiva, que não há nem aquisição nem o exercício, você pode praticar os atos de conservação. Como assim, Guerra? Doarei minha casa a você se você passar no concurso. Aí o que acontece? Você repara que pessoas invadiram a casa está sendo totalmente danificada, prejudicada, exposta. Nesse caso, nessa hipótese, você pode praticar atos de conservação. Exemplo, impedir a pessoa de continuar, expulsar a pessoa dali. Você vai praticar atos de conservação. Atos de conservação vão poder ser praticados. Você não pode praticar atos o quê? Como titular do direito. Você quer preservar esse direito que você vai adquirir se passar no concurso, se casar, ou se a condição se realizar. Então, os atos de conservação podem ser praticados. Beleza? Vamos seguir? Agora vamos lá. Vamos classificar condição. É uma classificação meio estranha aqui, mas ela tem uma importância em concurso grande. Então, eu queria um pouquinho de atenção de você. A condição pode ser física e juridicamente possível, a condição pode ser fisicamente impossível e a condição pode ser juridicamente impossível. Então, você tem condição física e juridicamente possível, fisicamente impossível e juridicamente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.